Ei, paz do Senhor, irmãos. Eu sempre fico emocionado quando eu tenho oportunidade de falar da palavra de Deus. Porque eu sei o que Deus pode fazer, irmãos. E eu sou uma prova viva disso. Eu preparei uma palavra aqui para trazer para os irmãos, pedindo graça a Deus. E eu vou ser bem rápido, irmãos. Eu até falei com o evangelista Cláudio que eu não quero passar nem de 30 minutos. Vai ser bem rápido o que eu tenho para falar aqui, mas eu creio que Deus, Ele vai falar aos nossos corações. Porque quando nós nos dispomos a encontrar o Senhor, Ele se revela em nossas vidas. Dependente do estado que você entrou aqui, se você está desejoso em ter um encontro com Deus, Ele vai a ter um encontro nesta noite. Eu só quero que você acompanhe comigo o texto que eu vou usar como base, que está no livro de Gênesis, no capítulo 3. Gênesis capítulo 3, seu verso 8 e 9. Eu só vou ler esses dois versículos. Gênesis 3, 8 e 9, eu estou na King James atualizada, que é a mesma aqui do telão. E o texto diz o seguinte: naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram um som da movimentação de Yahvé Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando: onde é que estás? Aleluia. Pode se assentar, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, como eu falei, eu vou ser bem rápido. O que eu tenho para falar nessa noite é sobre um Deus que deseja ter não apenas um encontro conosco, mas um relacionamento profundo e verdadeiro. Esses versículos que eu li no livro de Gênesis, no capítulo 3, relata sobre a queda do homem. Gênesis começa com Deus transformando a terra em um lugar habitável, em um lugar perfeito para a sua criação, que é o homem. Deus prepara o ambiente perfeito para o homem viver. Deus, Ele cria animais, plantas, e Deus também separa um lugar no meio de um lugar perfeito. Um jardim Deus planta em meio a um lugar que já era perfeito, para que assim o homem possa ali viver e para que Deus possa encontrá-lo naquele lugar. Então Deus, Ele prepara o ambiente do encontro. Deus, Ele separa um local exato aonde Ele iria se encontrar com o homem. E Deus também provê todos os recursos necessários para que esse encontro venha a acontecer. Pois ali no jardim, Adão e Eva, os primeiros seres humanos, eles tinham alimento, ali eles tinham um trabalho, ali eles tinham um serviço dado por Deus, uma responsabilidade. E acima de tudo eles tinham a presença de Deus, que em cada viração do dia via encontrá-los para conversar com o ser humano. Nessa época o ser humano, meus irmãos, ele é diferente do que eu e você somos hoje. Ele não tinha tendência ao pecado, ele era um ser puro, criado de forma perfeita, como tudo aquilo que Deus cria. E no meio desse relacionamento, o homem, ele peca. Deus dá uma simples ordem ao homem, dizendo que do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não poderia comer. Então nós vemos que Deus, ele primeiro tem um encontro, mas esse encontro ele evolui para um relacionamento. E eu estava até conversando com a minha esposa. Enquanto eu li esse texto, eu lembrei dos nossos primeiros encontros.
Quando nós temos os nossos primeiros encontros, para quem é casado aqui, vai saber o que eu estou falando. Os primeiros encontros, meus irmãos, eles são maravilhosos. Você não vê defeito, você não repara nos erros. Primeiro encontro com a minha esposa, nós fomos até numa lanchonete lá no shopping. Meus irmãos, a minha esposa falou bem assim para mim, eu falando, pode pedir o que você quiser. E ela falou, vou pedir um menorzinho, porque eu não como muito. Os primeiros encontros, meus irmãos, nós fazemos tudo para agradar a outra pessoa. Nós mostramos o nosso melhor lado nos primeiros encontros. Só que o primeiro encontro é apenas um passo que nós damos em direção a um relacionamento. Adão e Eva são criados. Deus prepara um ambiente, separa um lugar, um jardim perfeito para esse encontro. Só que a partir do momento onde acontece o encontro, agora Adão e Eva passam a ter responsabilidades para preservar este relacionamento. E é aí que muitas pessoas acabam se frustrando. Porque Deus, ele não quer apenas encontros esporádicos. O encontro, como o tema diz, é apenas o primeiro passo que você dá em direção ao que Deus deseja, um relacionamento profundo, verdadeiro. Deus, ele não quer encontros esporádicos, ele quer um relacionamento. Por isso, quando nós lemos na palavra de Deus, nós lemos as divisões entre o Velho e o Antigo Testamento, a Velha e a Nova Aliança, nos remete a um relacionamento. Então, havia um relacionamento perfeito no jardim, promessas de Deus e direcionamentos de Deus. Porém, o ser humano escolheu viver separado de Deus. Porque quando nós estamos num relacionamento e nós não cumprimos um para o outro, para com o outro, os nossos deveres e responsabilidades, essa aliança ela é quebrada. Sou casado com a minha esposa, eu devo a ela fidelidade, eu devo a ela respeito, assim como ela também me deve fidelidade e respeito. A partir do momento em que um de nós se desvia deste propósito, essa aliança é automaticamente quebrada. E foi isso que aconteceu aqui no Éden. E eu estou usando o relacionamento humano para que nós possamos compreender melhor, para ficar mais claro para nós. E após isso acontecer no Éden, essa quebra desse relacionamento traz sérias consequências para a humanidade. Tudo aquilo que Deus projetou seria para seres humanos que eram e deveriam ser fiéis a essa aliança. Então, quando o homem ele quebra esta aliança, ele diz, eu quero viver por minha conta própria, porque a proposta do diabo era a seguinte, se vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. Ou seja, é vocês quem vão direcionar as suas próprias vidas. Porque acima de Deus, irmãos, não há ninguém. É Deus quem nos dá o direcionamento e não nós quem damos o direcionamento a Ele. Então a proposta lá no Éden era uma proposta de independência de Deus. Adão e Eva, eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Eles sabiam que se eles pegassem daquele fruto proibido, que era apenas um teste da fidelidade, e eles comessem daquele fruto, eles estariam vivendo por sua própria conta e risco. Então adiante, quando nós vamos lendo o capítulo 3, nós vemos as consequências da desobediência, da quebra da aliança. Deus diz agora ao homem que ele vai ter que lavrar a terra, que a mulher terá seu sofrimento multiplicado. Deus diz que a terra brotará erva daninhas, espinhos, tudo isso fruto da desobediência, da quebra da aliança, porque Deus deu tudo ao homem, mas quando o homem quebra esta aliança, agora Deus diz para o homem, você está por sua conta e risco. Agora tudo que você tinha na sua mão, de mão beijada, como podemos dizer, agora eu retiro isso de você, porque eu só dou aquilo que o ser humano necessita, eu só vou suprir o ser humano que tem uma aliança comigo. E o texto segue, e nós vemos que Adão e Eva eles são expulsos desse lugar maravilhoso.
Só que Deus, meus irmãos, Ele é amor. Apesar do pecado, da desobediência cometida pelo homem e pela mulher, apesar da escolha do homem e da mulher de viverem por sua própria conta, Deus, Ele não se dá por vencido. Deus, antes da fundação do mundo, Ele já havia preparado um plano de redenção, um plano de restauração dessa aliança. E quando nós vamos pensar ou meditar nisso, a nossa mente humana, ela é limitada, irmãos. Nós não conseguimos ver a grandeza do amor de Deus, porque Deus, quando Ele cria o homem e a mulher, Ele já sabia que o homem e a mulher iriam pecar contra Ele, mas para isso Deus já prepara uma situação para que este pecado fosse perdoado. E muitas pessoas dizem, então por que Deus permitiu que a raça humana continuasse? Porque Deus, no momento em que vislumbrou que se criasse o homem e a mulher, que eles iriam pecar, por que Deus não parou por ali? Mais uma vez eu trago para a nossa realidade humana. Nós somos filhos, alguns aqui são pais. A minha filhinha está ali. E eu digo aos irmãos que se eu tivesse o poder de Deus de ver como seria toda a vida da minha filha, eu digo para os irmãos que independente do que ela fosse viver ou fazer, independente das escolhas dela, eu não ia querer que a vida dela se acabasse ali. Porque o meu amor como pai faz com que eu suporte saber o que minha filha vai viver ou escolher. Eu não acabaria com a vida dela. E Deus, Ele viu isso. Poderia ser fácil para Deus estalar os dedos e a humanidade desaparecer. Mas Ele é poderoso, soberano. Ele tem um poder de transformar toda e qualquer realidade. Se Deus tivesse estalado os dedos, eu não estaria aqui. Porque há 5 anos atrás, antes de me converter, eu tenho certeza que nenhum dos irmãos aqui queria estar numa roda de conversa comigo. Nenhum dos irmãos aqui ia querer parar para me ouvir falar. Há 5 anos atrás, antes de me converter, nenhum dos irmãos aqui daria atenção ao que eu estou falando, porque não sairia nada de bom, meus irmãos. Mas hoje eu estou aqui, porque a misericórdia de Deus, o amor de Deus, teve paciência, foi longânimo comigo. E Deus, Ele acreditou em mim. Deus, Ele acreditou na humanidade, a ponto de antes mesmo da humanidade existir, preparar esse plano maravilhoso de redenção. Deus, Ele não desiste, meus irmãos. Deus, Ele não desiste. Já ouvi pregadores falando que eles admiram uma característica do diabo. Meus irmãos, já ouvi pregadores falando isso, que o diabo é persistente. Meus irmãos, eu não admiro nada no diabo. Se tem alguém que é persistente, é o nosso Deus, que mesmo sendo ultrajado pelo pecado e pelas escolhas da humanidade, Ele se reveste de carne, desce na terra, ainda assim é humilhado, morto, e no final, tudo que Ele queria era nos redimir, era nos tornar aptos para estar com Ele novamente, tendo um relacionamento, tendo uma vida diária com Ele. Como eu bem destaquei, encontro, algo esporádico, algo não muito profundo, superficial. Se você veio aqui esta noite buscando um encontro, esse é o primeiro passo. Mas após ter esse encontro, você tem que desejar ter um relacionamento. Após este encontro, você tem que desejar uma mudança de conduta, de rota, de vida. A partir deste encontro, você tem que dizer: Senhor, agora eu o conheço e eu quero me relacionar, eu quero conhecê-lo, eu quero aprender como viver segundo a Tua palavra. E é aí que muitos falham. Quantos testemunhos de encontros maravilhosos nós já ouvimos? Eu tenho certeza que pessoas que estão aqui já tiveram encontros sobrenaturais com Deus. Diácono Joneidson deu o testemunho dele. Teve um encontro extraordinário, pediu para Deus falar com ele e Deus falou. Mas se ele não decide ter um relacionamento,
ele não estaria aqui hoje. Alguns outros pregadores a qual eu respeito dizem também que o homem não tem livre-arbítrio. Dizem que Deus já pré-estabeleceu tudo o que vai acontecer. Só que com a minha experiência de conversão, meus irmãos, eu percebo que se até hoje eu não batalhasse para permanecer firme nesse relacionamento, permanecer sendo fiel a Deus, eu não estaria aqui hoje. A minha aliança com Deus seria quebrada. Então o relacionamento com Deus depende de mim e de você diariamente. Buscar nos envolver com Deus, sermos fiéis a Deus, buscarmos ter experiências, encontros diários com Deus. Deus não desceu apenas uma vez para falar com Adão e Eva, Ele descia em toda a viração do dia. Era um encontro diário, contínuo com Ele. Mas a humanidade fez a sua escolha. E eu lendo a palavra, eu dividi, irmãos, em 3 pontos: a queda de Adão e Eva, a lei que foi instituída por Deus através de Israel, do seu servo Moisés, e a redenção através do nosso Senhor e Salvador Jesus. A queda de Adão, uma desobediência direta à palavra de Deus. Então Deus, se você pegar e for lendo o Antigo Testamento, Ele vai sempre se manifestando e falando ao ser humano. Porém o ser humano deixa a sua consciência ficar endurecida. E ele já não quer mais ouvir os direcionamentos de Deus, a ponto do Senhor ter que dizimar aquela geração com o dilúvio, pois eles estavam vivendo de forma perversa. Tudo que eles pensavam era mal e perverso. Então Deus começa de novo através de Noé e da sua família. E agora Deus vai instituir leis através de um povo a qual Ele vai formar. Através de Abraão, Deus cria o povo Israel. E a esse povo, Deus dá as suas leis. Mas qual era a finalidade dessas leis? A finalidade dessas leis era mostrar para nós, pecadores, os nossos pecados. Deus entrega as leis a Israel por meio de Moisés, para que Israel fosse um exemplo aos povos ao seu redor, de que eles são pecadores e de que necessitavam de um Salvador. A função da lei não é salvar, a função da lei é mostrar que precisamos de um Salvador. Porém Israel falha nessa missão. Israel usa a lei como um amuleto para dizer que são superiores às nações ao seu redor. Agora eles são os escolhidos de Deus e acham que podem fazer o que quiser. Regra do relacionamento: você tem que ser fiel. Israel não foi fiel. Então o plano que Deus entregou para Israel executar na terra, por causa da infidelidade de Israel, ele falha. Agora Israel é levado cativo, idólatra, se prostitui, como o próprio Deus diz, adultera. Mas Deus, pela sua misericórdia, os resgata do cativeiro, porque havia uma promessa extraordinária através do povo de Israel, de que viria aquele a qual eu falei no 3º ponto, que é a redenção, Jesus. Deus agora, mostrando para a humanidade que o ser humano não tinha capacidade de se auto-salvar, Ele executa o plano a qual eu falei que Ele preparou antes da fundação do mundo, antes do homem existir e pecar. Deus, na pessoa de Jesus, se veste de carne, se torna homem. O Espírito Santo gera a Jesus no ventre de Maria que o concebe. Jesus vem crescendo em graça e estatura, com um propósito já definido antes mesmo da fundação do mundo. Jesus, que é Deus, pisa na terra para ensinar ao homem como ele deve se comportar. Jesus
Ele vem em forma de servo para mostrar a nós como devemos nos relacionar com Deus. Jesus vem para nos mostrar que é possível. E enquanto Ele está na terra, Ele nos deixa ensinamentos poderosos. Novo Testamento, nova aliança. A tentativa de Deus agora é Ele próprio restabelecer a aliança que o homem quebrou. Agora Deus se humilha a tal ponto, aonde mesmo Ele tendo sido traído, é Ele quem vai atrás dos traidores. O que não seria se não fosse o amor de Deus? Para que eu e você estivéssemos aqui hoje tendo uma segunda chance. Se Deus não intervisse na humanidade durante esses milênios ao qual nós existimos aqui, nós já teríamos nos autodestruídos. Guerras e mais guerras. Se Jesus não viesse à terra, eu e você apenas viveríamos essa vida, morreríamos e estaríamos condenados eternamente. Mas o amor de Deus nos alcançou. E uma forma de você ver, meu irmão, esse plano de redenção nas Escrituras, uma das formas, é num texto que está no Evangelho de Jesus, segundo João, no seu capítulo 8. Ele define bem aquilo que eu falei, ele representa bem o que eu falei. Fala a história, estou na versão King James atualizada, de uma mulher adúltera, que é pega em flagrante de adultério. E quando eu leio esse texto, eu me coloco no lugar dessa mulher, sendo infiel a Deus, quebrando as leis do Senhor. Esta mulher é pregada pelos fariseus, os doutores e mestres da lei, que aqui representam a lei. Então eles pegam essa mulher em ato de adultério, e eles trazem essa mulher à presença de Jesus. É o que a lei pode fazer. A lei evidencia os nossos pecados. Então eles trazem essa mulher à presença de Jesus e dizem: Senhor, na lei de Moisés, Ele nos ordena apedrejar. Pela traição e pela infidelidade ela merece a morte. É o castigo que eu e você merecíamos, meus irmãos. E eles dizem a Jesus: e o que o Senhor diz? Jesus fica em silêncio. Novamente eles dizem: ela merece a morte. O que o Senhor diz? E aqui nós vemos a obra da redenção, a obra redentora através de Jesus. Jesus olha para esses homens que se achavam melhores, que se achavam puros e santos, porque observavam a lei. E Jesus os confronta e diz: aquele que não tem nenhum pecado, pegue a primeira pedra e atire. A palavra de Deus, meus irmãos, ela abre os nossos olhos e o nosso entendimento para nós compreendermos que nós não somos tão santos como imaginamos. Jesus, quando Ele libera esta palavra, Ele quebra a consciência endurecida dos fariseus e mestres da lei. Eles olham para dentro de si e eles percebem que eles não são tão santos assim. Eles percebem que a mulher que eles trouxeram é o reflexo daquilo que eles também mereciam. E quando eles são confrontados por esta palavra, eles largam as pedras e deixam o local. E quando Jesus percebe que está sozinha com aquela mulher, Ele faz um questionamento: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E agora nós observamos a resposta dela. Disse ela: ninguém, Senhor. A resposta daquela mulher, nós percebemos que quando ela foi trazida até Jesus, ela sabia quem Ele era. Porque quando ela diz: ninguém, Senhor,
ela reconhece a autoridade e o senhorio de Cristo. Ela sabia que ela não estava diante de um homem qualquer. Ela não falou nada com os fariseus e mestres da lei, porque contra a lei de Deus não há argumentos. Mas quando Jesus libera uma palavra de graça e misericórdia, ela reconhece o senhorio e diz: ninguém, Senhor. E aí vem uma palavra extraordinária de Jesus. Coloca aqui para mim, Tairon. Capítulo 8, versículo 11. Ela disse: ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: nem eu te condeno. Mas ele dá uma advertência para que o relacionamento, para que essa nova aliança permaneça de pé. Podes ir e não peques mais. Redenção é restaurar, renovar, refazer aquilo que um dia foi quebrado. Não basta você ter apenas um encontro, você precisa ter um encontro, evoluir para um relacionamento e ser fiel à palavra de Deus. Pode aplaudir o Senhor, meus irmãos. Jesus poderia dizer para ela: nem eu te condeno. E aqui nós veríamos um Deus que passa panos quentes no pecado, mas ele dá uma ordem a esta mulher: não peques mais. Relacionamento com Deus é necessário obediência. Relacionamento com Deus é necessário submissão. Relacionamento com Deus é necessário abandono dos pecados. Relacionamento com Deus é uma nova vida que está se iniciando. Porque quando um homem deixa os seus pais e se une a uma mulher, o plano de Deus são agora uma só carne. Quando eu e você fazemos uma aliança com Cristo, nós somos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Temos agora pensamentos diferentes, comportamentos diferentes, atitudes diferentes, decisões diferentes. Se as pessoas não conseguem ver a nova aliança de Deus através dos seus atos, através das suas atitudes, você tem que rever como está o seu relacionamento, se ainda há um relacionamento. É muito profundo o que Jesus veio fazer aqui na terra. Jesus, ele não quer membros. Jesus, ele não quer colegas. Jesus, ele não quer apenas adoradores. Jesus, ele quer discípulos, aqueles que fazem o que ele fez. Jesus, ele quer uma igreja santa e fiel a ele. E você pode perguntar: irmão, mas às vezes acontece de eu vacilar, de eu pecar. Irmãos, há vários tipos de pecado. Tem pecados que nós entendemos que são naturais às coisas do dia a dia. De repente você se irou, de repente você se estressou, de repente você falou algo que não devia, mas rapidamente você já se coloca diante de Deus e pede perdão, porque você sabe que a sua atitude não foi correta para com Deus. Mas há pecados onde pessoas ficam alimentando este pecado dia após dia e vivem querendo ter encontros com Deus. Só no dia que você abandonar esse pecado é que você verdadeiramente vai evoluir de encontro para relacionamento. É isso que Deus falou para esta mulher: eu não te condeno, mas não peques mais. Porque se pecar, irmão, você está por sua conta novamente. Se você vive pecando, você é escravo do pecado. Mas se você vive em obediência à palavra de Deus, você é filho de Deus. Só depende de você decidir: eu quero só encontros. Não, eu quero ter um relacionamento. Quando nós nos casamos, meus irmãos, demora um tempinho para nós nos ajustarmos uns aos outros. O marido se acostumar com a esposa e a esposa com o marido. Relacionamento com Deus é assim. Vai demorar, vai ser aos poucos que você vai aprendendo como caminhar com Deus. Você vai aprendendo através da palavra dele o que ele exige de você.
você vai descobrindo na vivência, no dia a dia, o que Deus espera de mim e de você, e o que Ele tem para mim e para você. Encontro com Deus é maravilhoso, mas relacionamento é algo extraordinário. O Ministério de Louvor pode estar vindo para cá. Meus irmãos, eu já finalizei minha palavra. O que eu tinha para trazer para os irmãos, eu trouxe nessa noite. E se eu puder dar um testemunho também, antes de eu me converter, e eu falo isso com muito respeito à minha esposa, ela sabe, eu era mentiroso, eu traía minha esposa, eu enganava, eu sou policial, e quando eu trabalhava na rua, eu tratava as pessoas a quem eu prendia de uma forma não correta, para ser bem sutil na minha palavra. Só que quando eu tive um encontro com Deus, irmãos, não foi na igreja não, foi no meu quarto. Quando eu tive um encontro com Deus, eu senti aquela presença gloriosa tomando o ambiente. E eu percebi que eu não era tão santo como eu achava. Eu percebi que eu precisava tomar uma decisão naquele dia. E foi naquele dia, há quase 5 anos atrás, que eu de joelhos eu falei: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador, mas também como o Senhor da minha vida. E eu chorei mais de 2 horas seguidas. Então eu comprei uma Bíblia, porque eu sabia que ela era a palavra de Deus. E mesmo sem entender nada, eu comecei a ler. E eu orava, eu falava: Senhor, eu quero aprender. Eu quero saber o que eu preciso fazer ou deixar de fazer. Eu quero ter um relacionamento com o Senhor. No outro dia, quando eu saí do quarto, meus irmãos, muitas atitudes eu sabia que era errado. E eu não precisei nem da palavra de Deus para me mostrar. Eu já as abandonei naquele instante. Eu e minha esposa, na época, éramos noivos, voltamos o nosso relacionamento. E eu falei com ela: a gente vai casar. Nós casamos. E foi em menos de 2 meses. No meu serviço, eu mudei a minha conduta com as pessoas na rua. Eu já não abordava, não falava da forma que eu falava. Desde aquele dia que eu me entreguei a Jesus, eu nunca mais falei um palavrão na minha vida, porque eu sabia que aquilo não agradava a Deus. O encontro com Deus, ele tem esse poder, mas é o relacionamento com Deus que vai te moldar. É o relacionamento com Deus que vai te garantir uma vida eterna no céu. É um relacionamento com Deus que vai fazer as pessoas olharem para você e falar: o que aconteceu? Colegas de serviço falavam comigo: o que aconteceu com você? E eu falava: cara, eu entreguei minha vida para Jesus e não sei, está acontecendo. Pessoas que eu já prendi e já maltratei, me encontraram na rua e sem eu falar nada, elas olharam para mim e falaram: tem algo diferente em você. Eu falei: o quê? Não sei. Tem algo diferente em você. Relacionamento com Deus. Quando você convive muito com uma pessoa, você começa a refletir aquilo que aquela pessoa é. Quando você tem um relacionamento íntimo com Deus no secreto, aquilo se revela no dia a dia. Aquilo que você fala com Deus, que você entrega para Deus, que você vive com Deus, isso vai refletir aqui para todas as pessoas verem. Quando Moisés subiu ao monte, aquilo que ele viveu com Deus refletia na face dele e as pessoas sabiam: ele teve um encontro com Deus. Nessa noite você vai sair daqui assim. Se você decidir entregar a sua vida a Deus, ter um relacionamento com Deus, você vai refletir lá fora os benefícios desse relacionamento. Se coloca de pé, meu irmão. Se coloca de pé. Vamos adorar este Deus juntamente com o Ministério de Louvor. E você que quer ter não apenas um encontro, mas um relacionamento com Deus, quebre essa barreira e vem aqui na frente. Nós vamos orar pela sua vida. Eu sei que dá vergonha, mas feche os seus olhos e vem. É você e Deus. Todo mundo que se entregou para Jesus já passou por isso.
sabe qual é o meu arrependimento? Não ter aceitado a fé em Cristo antes. O convite, vem aqui. Os ministros vão orar pela sua vida. Ministério de Louvor. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado, não desiste de você.